Nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos errôneos acerca da pessoa e da natureza de Deus. Na busca pelo conhecimento do Criador, na busca por informações acerca da pessoa de Deus, foram criados alguns conceitos equivocados, nos quais nós não acreditamos, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas refutam esses conceitos, mas é importante nós conhecermos, até porque eles estão muito presentes nos dias atuais. O primeiro conceito que nós queremos falar é sobre o teísmo aberto. O teísmo, ele é quase uma crença correta sobre Deus, né? Na verdade, tudo que nós acreditamos, todos os conceitos judaico-cristãos acerca de Deus, nós podemos chamar isso de teísmo. Mas existe um tipo de teísmo que é um teísmo aberto. Ele não nega a existência de Deus, mas ele retira, por exemplo, ele nega, por exemplo, os três principais atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência. Nós costumamos dizer que o teísmo aberto é uma tentativa de alguns teólogos advogarem assim a causa do Criador. Alguns teólogos tentando defender Deus no sentido de tentar explicar por que alguns males acontecem, por que tragédias acontecem, e eles então criaram um conceito de que Deus existe, criou tudo, mas que ele não é onisciente, por exemplo, ele não sabe de tudo, né? E que algumas coisas, de fato, Deus é surpreendido. Inclusive se apoiam aí em alguns textos bíblicos, como Gênesis 6:6, Gênesis 22:12, Êxodo 32:14, textos que nós compreendemos que são maneiras de antropopatismo, ou seja, quando a Bíblia ou os escritores inspirados por Deus atribuíram a Deus sentimentos humanos, né? Como uma forma de Deus se aproximar do homem e revelar-se ao homem de uma forma mais próxima. Mas claro, nós compreendemos essa limitação do homem de entender perfeitamente a Deus, mas nós cremos que Deus não pode jamais se enganar e ele jamais é surpreendido por alguma coisa, simplesmente pelo fato de Deus ser onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todo o passado e ele já conhece todo o futuro da humanidade. O conceito de teísmo aberto, portanto, não é extraído das Escrituras, mas é simplesmente uma outra forma do homem finito tentar compreender um Deus infinito. Não que o teísta aberto duvide da existência de Deus. O problema desse tipo de teísmo é que ele distorce os atributos de Deus na tentativa de advogar a causa do Criador. Um outro conceito equivocado sobre Deus é chamado de panteísmo. O panteísmo é a crença de que Deus é tudo e de que tudo é Deus. Ele é semelhante ao politeísmo, a crença em muitos deuses, porém segue um pouco além dele, ao ensinar que tudo é Deus. Nesse caso, para o panteísta, uma árvore é Deus, uma rocha é Deus, um animal é Deus, o sol é Deus. Eu e você somos deuses para o panteísta. A Bíblia não ensina o panteísmo. A doutrina da onipresença de Deus faz com que muitas pessoas confundam e tenham um pensamento de que Deus está em tudo e que tudo seja Deus, mas isso não é uma verdade. A onipresença de Deus significa que ele está presente em todos os lugares. Não há um lugar sequer no universo onde não exista a presença de Deus. Deus está em todos os lugares que se faça necessária sua presença, mas ele não é tudo e tudo não é Deus. Deus está presente dentro de nós, a partir da pessoa do Espírito Santo, mas isso não faz de nós deuses. O panteísmo, então, ele distorce terrivelmente a imanência de Deus. Por imanência, nós compreendemos ser a presença de Deus no universo e o fato do universo ser indissociável dele, porque o universo foi criado por ele. Mas isso não significa que uma estrela seja Deus, não significa que uma árvore seja Deus. Deus contempla a tudo e a todos, mas não é tudo, e Deus também não é todos. Um outro conceito equivocado sobre Deus é chamado de deísmo, com D, não é teísmo, agora é deísmo. O deísmo é uma forma de teísmo, retirando o elemento sobrenatural. É o conceito bíblico de Deus menos os seus milagres.
Para o deísta, Deus está além do mundo, sendo transcendente, mas o mundo opera naturalmente. Para o deísta, Deus criou o mundo e deixou o mundo se virar. Deus não está intervindo no universo, Deus não está operando na vida do homem. É assim que o deísta crê. Existe um outro conceito equivocado chamado panenteísmo. O paneteísta acredita que Deus está no mundo, assim como uma alma está no corpo. Esse conceito talvez seja melhor entendido ao observarmos as expressões Deus em tudo ou Deus no mundo. Essas expressões, inclusive, estão bem presentes aí de maneira subliminar ou até de maneira bem clara em muitas músicas seculares, em muitos filmes, em muitas mensagens que recebemos pela internet. O teísta acredita que Deus está além do mundo, sendo transcendente, e que está dentro dele, sendo imanente ao universo. O panteísta acredita que Deus é o mundo, defendendo a ideia de que Deus é tudo e de que tudo é Deus. Já o panenteísta sustenta que Deus está no mundo, como se ele fosse a alma do mundo. Existe aí até um conceito da mãe terra, né? A mãe terra. E em alguns filmes, desenhos animados, é apresentado aí um espírito que governa a terra como se fosse a alma da terra. Esse é um conceito panenteísta. Os panenteístas insistem que Deus depende tanto do mundo quanto o mundo depende dele. Ou seja, Deus e o mundo são interdependentes. O mundo, segundo eles, é a concretização do Deus que é abstrato. Essa natureza espiritual de Deus entra na dimensão do espaço e do tempo e é concretizada através do mundo que vemos. É como se o mundo fosse o corpo de Deus. Nós sabemos que isso não é uma verdade. Um outro conceito equivocado sobre Deus é chamado de agnosticismo. O agnosticismo é uma posição metodológica que só aceita uma afirmativa como verdadeira se ela estiver embasada em uma evidência lógica satisfatória. O agnosticismo afirma que não sabemos e nem podemos saber se existe um Deus, e que as pessoas que aceitam essa ideia são ensinadas a terem fé em nada. Ou seja, o agnóstico ele diz: eu não acredito em Deus, também não duvido dele, mas não creio que se possa provar que ele existe. Essa teoria acaba se identificando com o positivismo, que afirma que só podemos aceitar como verdade fatos que podem ser observados ou experimentarmos. Você pode perceber que nesse conceito do agnosticismo, ele está muito presente no meio científico, né? O meio científico ele afirma que fatos só podem ser provados desde que sejam experimentados. Então é exatamente isso que o agnóstico acredita. Como a ideia de Deus não pode ser submetida a exames físicos, então os agnósticos se recusam a aceitá-la. E aí tem o ateísmo. O ateísmo, muito próximo do agnosticismo, é a negação completa da existência de Deus.